Hoje você vai conhecer um pouco a base da liderança do PCC, como isso dominou dentro do sistema prisional. Um vídeo muito importante para que você tenha mais conhecimento. Por trás do poder do primeiro comando da capital, existe uma estrutura hierárquica, rígida e secreta que rege suas operações tanto dentro das prisões quanto nas ruas. Essa organização militarizada permite que o PCC mantenha o controle de suas principais operações e também fortaleça seu poder, mesmo quando os líderes estão atrás das grades. Mas como essa hierarquia funciona? E quais são os papéis dentro dessa poderosa facção criminosa? Descubra isso agora! Se você ainda não assistiu o início da nossa temporada aqui no canal falando sobre como iniciou o PCC, recomendo que você comece do zero essa temporada de vídeo que está tudo organizada na playlist dentro do canal. A gente vai começar a fazer um aprofundamento agora sobre essa estrutura de liderança do primeiro comando da capital. Desde sua fundação em 1993, o PCC percebeu a necessidade de se organizar para conseguir atingir seus objetivos. Inspirado em outros modelos bem rígidos, como o de entidades militares e até mesmo empresas, o PCC estruturou sua cadeia de comando e criou divisões claras dentro do grupo. Essa estratégia foi essencial para que se tornasse uma das facções criminosas mais poderosas do país. Quando você começa a estudar um pouco mais sobre a organização dessa liderança, como eles conseguiram fazer as divisões, como é que eles foram estruturando sua liderança, é inegável não dar o reconhecimento da capacidade intelectual desses líderes. Não tem como tirar o mérito. E aqui, tá fazendo apologia, você tá incentivando. Não, isso aqui é um raciocínio lógico dentro de uma estrutura. Analisar sem paixões, analisar por que a ausência do Estado criou esse monstro e como eles conseguiram orquestrar tudo isso. É mais profundo. Então aqui a gente não fica trabalhando com paixões, a gente vai em cima do lance. Iniciando com a ideia da centralidade no comando. Cargos principais ficavam com fundadores e membros antigos para manter a unidade. Transferências estratégicas de líderes para diferentes presídios e estados para espalhar a influência da facção. Então, logo no início, quando isso está começando a ganhar força no cenário carcerário, principalmente no estado de São Paulo, outros presos eram levados de bonde. Então, já saíam, e teve assim, um grande marco, né? Por exemplo, quem conhece a penitenciária lá na Zona Norte, que hoje é feminina, conhecida como Penitenciária do Estado, ela fica muito próxima ali do Carandiru. Então tinha o Carandiru e tinha a Penitenciária do Estado. Ali foi um grande QG também do PCC, porque daquela penitenciária eram muitos membros batizados, depois eles eram transferidos para outras unidades, por exemplo, do interior, Mirandópolis, Pacaembu, foram sendo espalhados conforme a SAP ia distribuindo esses presos depois de uma condenação. Então, eles já saíam com uma filosofia e até mesmo com uma ordem para expandir aquela filosofia, aquelas leis, e aí sim ganhar cada vez mais campo no sistema prisional. O PCC estabeleceu um sistema hierárquico detalhado, que vai desde líderes absolutos até membros de base. Essa divisão é uma das razões pelas quais a organização consegue manter sua influência e poder, mesmo lidando com milhares de membros espalhados em diferentes localidades. Então a filosofia deles foi realmente estruturar e organizar isso como uma empresa. E é engraçado porque eu tenho também dentro do nosso e-book, se você quiser nosso e-book falando e se aprofundando muito mais sobre o PCC, vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Eles têm um pouco dessa visão de empresa, que eu vou falar um pouquinho mais a fundo aqui, e também um pouco da questão militar. Quando eu falo da questão militar, é realmente respeitar a hierarquia, os líderes mais velhos, a base, as divisões. Então você começa a ver como é que eles conseguiram implementar toda essa ideia empresarial e militar. Entre as funções de maior destaque está geral da sintonia final. É a figura de máxima autoridade dentro do PCC, responsável por coordenar todas as ações da facção. Essa posição é ocupada por líderes históricos, como Marcola, tão conhecido, considerado o maior líder do grupo por anos. A responsabilidade desses líderes é supervisionar ações de grande escala, como mobilizações de ataques e tráfico internacional de drogas. Decidir também sobre os conflitos internos e externos da facção. Então o geral da sintonia, como a gente pode usar aqui uma gíria, é como se fosse o pica, né? O cara top das galáxias,
que a gente sempre atribui, a imprensa atribui e toda a mídia acaba colocando que é o Marcola que assume essa posição. Se ele não assume hoje, e aí é uma outra discussão, não vamos entrar nesse mérito agora, você vai lembrar sempre dessa liderança e vai lembrar do nome dele. Mas eu quero deixar bem claro que há uma divergência a respeito disso, até mesmo aquela briga que teve das rupturas das lideranças, trazendo, por exemplo, a discussão que dentro da filosofia do comando não existe um líder supremo, que essa filosofia realmente na prática não acontece. Então a gente tem duas narrativas. Uma que existe realmente um líder maior, como a imprensa potencializa isso, que é o Marcola, mas também há um debate legítimo, que a gente pode depois em outro momento falar mais sobre isso, dizendo que não. O PCC tem o seu estatuto, é como se fosse uma Constituição Federal, é claro que eu estou exagerando aqui, mas só para você entender, e ali qualquer um que der mancada pode ser punido, então não há uma isenção só porque o cara ocupa uma grande liderança dentro dessa organização. Sintonia Geral. Reporta-se diretamente ao geral da sintonia final e gerencia regiões inteiras ou grandes setores como controle de presídios específicos. A sua responsabilidade é de garantir que todas as decisões da geral sintonia final sejam cumpridas pelos membros. Então é como se fosse um gerente. O presidente da empresa dá a ordem para o sintonia final para que ele possa cumprir aquelas ordenâncias. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar sobre o salve. Então vem o comunicado, vem a ordem da sintonia dos líderes maiores e aí vai distribuindo isso, né, como realmente uma escala para que essa ordem possa ser efetivada. Vamos falar agora sobre sintonias setoriais, local e zona. São líderes intermediários responsáveis por subdivisões da facção em áreas menores, como bairros, favelas ou setores de uma cidade. A responsabilidade deles é coordenar o tráfico local de drogas, garantir a disciplina e controle das atividades econômicas no território. Então aqui você já vai percebendo que já desceu mais um degrau. Aqui a gente está falando já de responsabilidade, de liderança mais direcionada. É aquele cara, por exemplo, é o disciplina da minha quebrada, é o disciplina da cidade X. Ele cuida, e dentro da cidade muitas vezes tem o cara que é responsável por um determinado bairro. Por exemplo, em São Paulo, que tem um espaço muito grande e ali não tem como ter um cara só, por exemplo, um líder apenas para responder por toda São Paulo, eles vão subdividindo isso. Olha, tem ali o irmão que é da Zona Leste, Zona Sul, e assim eles vão criando essas ramificações, mas é uma coisa mais de setor, de uma forma mais específica. É interessante que você vai começando a observar que sai a ordem do presídio e cria-se essas ramificações para atingir o objetivo e manter toda essa estrutura do PCC. Vamos agora falar sobre os irmãos e membros de base. São a linha de frente do PCC, executores das ordens vindas de cima. Inclui operadores do tráfico, seguranças e outros membros de confiança em atividades específicas. As responsabilidades deles é a operação direta da logística de drogas, armas, execuções de rivais e por aí vai. Aqui a gente já fala de uma outra camada daqueles caras que são membros do PCC. Inclusive eu falo isso bastante nas minhas entrevistas quando eu estou participando de algum podcast. Eu falo, olha, quando você estiver falando sobre o crime, a gente tem que ter esse cuidado de falar de qual camada nós estamos conversando, de qual atitude criminosa nós estamos falando, porque dependendo da hierarquia, dependendo da posição e dependendo da atividade criminosa daquele cara, a gente vai tentar identificar o comportamento, a gente vai tentar entender qual que é o poder e a influência dele, e você percebe que essa organização ela fez isso. Ela teve o cuidado de pegar, por exemplo, membros mais velhos, colocar na liderança, depois eles foram pegando os caras inteligentes, caras que têm bastante controle emocional, porque é muito importante. Cara que tem muita responsabilidade, por exemplo, numa organização criminosa, ele tem que ter uma saúde emocional muito forte para poder estar preparado para tomar decisões em momentos de total tensão, porque uma decisão equivocada com certeza vai gerar também uma consequência para ele. Então você percebe que há sim uma preocupação na seleção dessas cúpulas de maior destaque. Isso já não acontece, aqui é um dado da realidade, é um fato que a gente observa no cotidiano. Você já não vê esse cuidado quando é selecionado os irmãos de base. Os irmãos de base a gente encontra muito cara sem visão,
muito cara que não tem postura de malandro, que realmente dá muita mancada, mas ele é da base e essa organização precisa desses caras para que a estrutura se mantenha de pé. É como se fosse um sistema de pirâmide. Tem uma base forte para ir sustentando toda essa camada da hierarquia da organização criminosa. E como a hierarquia garante o controle? Normalmente esses controles são através de bilhetes famosos e enviados por líderes da facção de outros estados ou até mesmo do presídio, conhecido popularmente como os salves. A hierarquia do PCC não é apenas uma forma de organizar o poder, mas também a chave para dois fatores essenciais: disciplina entre os membros e comunicação eficiente. Um exemplo claro disso é como o grupo consegue realizar grandes operações mesmo quando seus principais líderes estão trancados em presídios de segurança máxima. Então a forma corriqueira que acontecem essas comunicações são por intermédios de bilhetes, conhecido como salves. Eu lembro que quando eu estava cumprindo pena no estado de São Paulo, quando chegavam esses comunicados, normalmente vinham realmente nessas escalas e se distribuía, né? Claro que tinha uma dificuldade, por exemplo, vou contar aqui para você um fato curioso que acontece no sistema prisional. Tem cadeias que a gente chama que é cadeia no ar. O que é essa cadeia no ar? É uma cadeia que tem telefone, tem aparelho celular. Existem as cadeias fora do ar. Para essas cadeias fora do ar, a comunicação ela é mais lenta. Então, por exemplo, acontecia um problema naquele determinado presídio. Até remeter esse bilhete, mandar esse RL, que é um relatório do problema, para que passasse pela avaliação dos outros líderes, até aquele salve retornar com alguma decisão, levava dias, porque saía do presídio, muitas vezes acontece de, a gente chama, né, entre aspas, aqui usar uma gíria, cair aquele bilhete numa vistoria dos policiais penais. Então tem toda uma dificuldade para as cadeias fora do ar de comunicação. Inclusive tem também lideranças que cuidam das chamadas cadeias fora do ar, cadeias que precisam de uma comunicação mais artesanal, digamos assim. E é claro que aqui a gente não vai passar pano para nenhum lado. Existem advogados que fazem essa função também de levar comunicado, existem familiares que fazem também esse tipo de comunicação, existem também policiais penais que trabalham como informantes dentro dessa estrutura. Então a gente sabe que o crime sempre vai achar uma forma de criar um mecanismo de comunicação. Então aqui a gente tem uma introdução de como tudo foi se organizando. É claro que dentro dessa série aqui no canal você vai saber muito mais coisas, a gente vai criar mais aprofundamentos. A gente está tentando deixar esse material um pouco mais didático para que realmente seja um material muito completo para que você tenha noção de como funciona toda essa estrutura. O PCC é hoje uma das organizações criminosas mais poderosas, graças à sua organização interna que desafia até mesmo o Estado brasileiro. Sua hierarquia secreta é a principal responsável por sua expansão e hegemonia, mas essa realidade também nos leva a refletir. Em que momento o sistema prisional brasileiro permitiu que facções como essa se estruturassem dentro dos seus próprios muros? Quando a gente defende a tese sobre a ressocialização, essa tese, se fosse acatada lá na década de 80, 90, com certeza esse efeito colateral da negligência do Estado não teria gerado hoje o comando do PCC e outras organizações que nós falaremos ainda dentro desse canal. Por isso, muitas vezes, quando você leva a sério aquele debate que a cadeia quanto pior, melhor, lembre-se que você está criando novos monstros dentro do cenário carcerário, alimentando possibilidades de organizações criminosas criarem suas estruturas, porque tudo isso que a gente hoje presencia dessa organização criminosa, com certeza, é a ausência do Estado, é uma ausência de política pública em busca de dar dignidade para essas pessoas que estão cumprindo pena, buscar resgatar e ofertar ferramentas para que eles possam realmente saírem da prisão com uma perspectiva de vida. Falar isso hoje em dia no cenário que a gente vive é um absurdo, é um sonho, mas você não pode reclamar então do efeito colateral da ausência do Estado no sistema prisional. Se você gostou do conteúdo de hoje, não se esqueça de deixar o like, comentar aqui abaixo e assistir a nossa temporada completa que está separada dentro do nosso canal na playlist
PCC. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, é só você acessar o nosso conteúdo, um material que a gente preparou em versão de e-book, que estará no primeiro comentário fixado, para que você estude mais aprofundadamente sobre a questão do comando dentro do sistema prisional. Eu sou Arquimedes Nicastro e essa foi a série PCC. Até nosso próximo encontro. Valeu!